Olá, camaradas, tudo bem? Estamos aqui hoje em mais uma live de lançamento da obra Os Incansáveis. Os Incansáveis, escrito, tudo bem, João? Em breve, João estará aqui conosco também. A obra Os Incansáveis é o lançamento do livro escrito em coautoria com o jornalista Sérgio Xavier e os outros dois co-administradores do ICI, Instituto Camaradas Incansáveis, que conta a história dos 5 primeiros anos de fundação desta ONG, deste instituto, que hoje atende 250 atletas carentes e também atletas do alto rendimento. Estamos aqui para lançar hoje esse livro e vai ser muito legal a conversa, porque nós conversaremos com o primeiro campeão mundial de veteranos do Maranhão, Márcio Barbosa, a quem nós carinhosamente, junto com os outros maranhenses, chamamos de agregados do ICI, porque sempre que eles vêm competir em São Paulo, vêm treinar em São Paulo, eles não deixam de dar um pulo no Coliseu, na Rua Barão do Bananal 475. Estamos aqui para esta live do lançamento do livro Os Incansáveis. Vamos falar sobre um dos 5 pilares do ICI, Mente de Campeão, com o campeão mundial de veteranos, atleta do Maranhão, médico faixa preta, Márcio Barbosa. Tudo bem, camarada? Estamos aqui, camaradas, vai ser muito legal esta conversa, para quem puder acompanhá-la neste momento, se não ficará gravada no IGTV ou ficará gravada também no canal do YouTube. Lançamento do livro Os Incansáveis. Bom, eu vou, enquanto o Márcio não entra, falando um pouco sobre Os Incansáveis para contextualizar a obra para aqueles que estão nos assistindo e depois para quem vier a nos assistir, seja no canal do IGTV, seja no canal do YouTube. Há 5 anos atrás, éramos 3 judocas com diferentes formações. Eu havia começado o judô no Harmonia, depois quando a equipe de competição do Harmonia se encerrou, porque as pessoas foram fazer vestibular, foram trabalhar, eu acabei, por orientação do meu pai, que fazia massagem na Associação de Judô e Karatê Ishi na Pompeia, me falou que lá tinha um treino muito bom, eu fui assistir e comecei a treinar com o sensei Ishi e o braço direito dele, sensei Ryoichi Uchida. Treinei lá durante muitos anos. Quando em 94 o Sensei Ishi fechou a unidade dele da Lapa, eu permaneci na Lapa, onde eu treinava naquele momento, só que com o Sensei Uchida, na Associação de Judô da Lapa, a qual eu fiquei até 2015. Em paralelo, o Bagé Hayek e Christian Cesário eram atletas da Mito, atletas muito fortes. O Christian, em um determinado momento, quando o Pedro, que também era atleta da Mito, se abriu a Associação de Judô Fernandes, ele foi com o Pedrão, mas nós sempre nos encontrávamos, tudo bem, Marcelo? Nós sempre nos encontrávamos em competições, especialmente em competições de veteranos, e fomos construindo uma amizade, seja nas competições internacionais, como Sul-Americano, Pan-Americano, Mundial, e também nas nacionais, que aconteciam principalmente, mas não apenas, no estado de São Paulo. Em 2015, agora eu vou vou tentar não dar um spoiler, mas vou contar para vocês um pouco assim da gênese desta aventura que culmina com o lançamento do livro Os Incansáveis. Em 2015, Sensei Ishi estava com problemas de saúde e me convidou para assumir a coordenação da academia dele, na Associação de Judô e Karatê Ishi, que só tinha uma unidade na época, na Avenida Pompeia. Eu não me julguei preparado, não tinha nem tempo, nem condições para levar em frente este projeto, mas falei que junto com 2 outros camaradas eu conseguiria. E um desses camaradas era o Bagé, o outro camarada era o Christian. O Sensei Ishi os conheceu, gostou muito da pegada, aquela garra absurda mesmo, mas falou, olha, vamos fazer o seguinte, vocês vão treinar 6 meses aqui na academia e se tudo der certo, ok, vocês assumem a coordenação dos treinos e a coordenação administrativa.
Marcião está entrando, vou dar acesso ao nosso campeão mundial, o atleta maranhense, médico, doutor e faixa preta, Márcio Barbosa. Bom, enquanto o Márcio entra, olá, fala Marcião, tudo bem, camarada? Rodrigo, tudo bem? Boa noite. Desculpa. Tudo bem, Marcião? Imagina, eu estou fazendo uma contextualização, como esta live vai ficar gravada depois no IGTV e no canal do YouTube, contando um pouco da obra e logo eu passo a bola para você, tá, Marcião? Obrigado, imagina. Vamos lá. Então, e aí, seguindo adiante, em 2015, Sensei Shi, depois de 6 meses, concordou em passar a administração e a parte técnica para os 3 camaradas, por assim dizer. Nós começamos esse trabalho em 2016, foi um ano muito bom, a gente teve a primeira equipe de competição, o próprio Sensei Shi se entusiasmou e voltou às competições, se sagrando campeão mundial de veteranos em Fort Lauderdale, e aí em 2017 repetimos com ainda mais atletas, só que no final de 2017 Sensei Shi teve novos problemas de saúde, alguns AVCs infelizmente, e ele decidiu encerrar as atividades. Foi naquele momento que nós fomos treinar no Vinícius, no projeto Budô, durante um semestre, enquanto isso o Bagé encontrou um local onde é hoje o Coliseu, nosso centro de treinamento, na Rua Barão do Bananal 475, qualquer um que quiser treinar lá, o Márcio vai sempre, né? Os treinos são diários, e nós começamos em 2018. Logo que começamos, surgiu a oportunidade de expandir os trabalhos com um projeto social, e hoje nós atendemos 250 crianças carentes, seja na unidade do próprio Barão do Bananal, seja na unidade da USEG, onde o Sensei Carlos, junto com o Sensei Júnior, que está aqui conosco, Renan e outros professores ministram aulas lá em Guarulhos, 100% para crianças carentes. Continuamos crescendo, continuamos desenvolvendo projetos bacanas, e em 2019 a gente achou que, a história tinha muito conteúdo e era bem empolgante. Eu procurei então um faixa preta, o sócio e diretor da editora Contexto, Daniel Pinsky, e propus para ele para escrevermos esta obra. Ele nos colocou em contato com o Sérgio Xavier Filho, que é para mim, o melhor jornalista esportivo do Brasil, né, Márcio? Ele é lá da Sport TV, inclusive já escreveu romances esportivos como a Operação Portuga, que já vendeu mais de 20 mil exemplares, e ele adorou a ideia. E durante esse ano ele fez um trabalho de estudo e pesquisa com assim, várias pessoas, para finalmente podermos lançar hoje, não de uma forma física, porque as livrarias estão com uma frequência muito restrita, mas de uma forma virtual, este livro, Os Incansáveis. Marcião, nos Incansáveis, nós procuramos não escrever um manual, mas escrever uma história empolgante. E na história empolgante, a ideia era apresentar os 5 pilares que norteiam o ICI. Primeiro pilar é ninguém põe a mão no meu kimono. É buscar sempre assim ter o domínio da pegada para conduzir o adversário, ou tentar conduzir o adversário para uma posição onde você tem uma maior probabilidade de fazer a projeção. O segundo pilar é ser evolutivo, é buscar sempre melhorar, luta após luta, treino após treino, competição após competição. O terceiro pilar é a longevidade saudável, é buscar se alimentar bem, se alongar bem, dormir bem, para poder estar competindo quando você é júnior, quando você é sênior, quando você é master, veterano e assim por diante. O quarto pilar é nós por nós, é buscar sempre apoiar os camaradas que te apoiam. E o quinto pilar, que é o tema da nossa conversa de hoje, é mente de campeão. É aquele foco no resultado, é aquela superação que acontece depois de muito sacrifício, muito esforço. Superação que permitiu que o Christian se sagrasse campeão mundial de veteranos mais de uma vez, que permitiu que o Bagé se sagrasse campeão mundial e que permitiu que você se sagrasse campeão mundial, o primeiro campeão mundial de veteranos da história do Maranhão, uma história incrível, uma história de superação. Eu não vou me estender, mas o Márcio, ele é um camarada incrível, uma pessoa nota 1000,
uma generosidade, uma disposição para treinar, uma humildade que, não vou falar que escondem, mas que complementam a pessoa, o lutador que ele é, uma pessoa muito técnica, muito bem condicionada, que se desenvolveu muito depois de um tempo parado e se desenvolveu tanto que culminou com essa conquista inédita na história do Maranhão, que foi esse título de campeão mundial, que poucas pessoas têm, no Maranhão só tem ele. Então, Márcio, para mim é uma alegria absurda estar lançando esse livro com esta conversa com você, tendo a oportunidade de dividir essa história maravilhosa. E tem um parênteses, né? Quando vocês lerem o livro, não tem esta história, porém que ficará gravada no IGV e ficará no canal do YouTube. Mas falamos muito sobre a Copa Paulo Leite, que é uma competição muito tradicional, o Márcio vai falar mais, mas que nós, incansáveis, sempre trazemos uma equipe para participar quando ela acontece uma vez por ano. Então, Marcião, para começar, antes de falarmos sobre o pilar Mente de Campeão, conta para nós, quem é o Márcio Barbosa como atleta, como profissional, como pessoa? Então, Rodrigo, primeiro de tudo, assim, eu queria te agradecer pelo convite, agradecer aos incansáveis pelo convite, que eu sei que é uma coisa que partiu de vocês, e você representando os nossos dois camaradas, amigos, que eu tive o prazer de formar com o judô, né? Então, assim, a minha vida de judoca, ela começou muito cedo. Eu comecei a treinar com 6 anos na escola que eu estudava, no colégio que chama Reino Infantil, que até hoje é o colégio que tem aqui em São Luís, meus filhos estudam lá, inclusive. E eu comecei a treinar com o professor Álvaro Leite, que é tio do meu sensei agora, sensei Marquinhos, né? Depois do Álvaro passou para o Bernardo Leite, que é irmão de Álvaro Leite. Eles são irmãos de Paulo Leite. Paulo Leite foi que trouxe o judô para o Maranhão, né? O professor Paulo Leite trouxe o judô, eu não tive o prazer de conhecê-lo, trouxe o judô para o Maranhão, e a família Leite desenvolveu o judô aqui no Maranhão, tem uma história muito bonita, que você conhece bem, e eu participo da história da família Leite porque eu comecei a treinar com eles e só treinei até hoje, só tive como senseis a família Leite, né? Foi o professor Álvaro, o professor Bernardo e o meu sensei atual, que é o sensei Marquinho Leite, né? Então a minha história do judô começou quando criança. E eu fui um atleta, um competidor durante a minha fase escolar e tudo, consegui títulos aqui no Maranhão, jogos escolares, Campeonato Norte-Nordeste, eu ganhei também quando eu tinha 13 para 14 anos. Mas quando eu fui fazer medicina, eu acabei abandonando o esporte. Eu acabei, por várias circunstâncias, assim, durante a faculdade, eu treinei judô no começo da faculdade, depois, por muita coisa de fazer, e você acaba que tem um certo momento que você vai inventando desculpas, e é mais fácil tu arrumar uma desculpa para não treinar do que uma desculpa para ir treinar. Eu acabei abandonando o judô durante a minha formação acadêmica. Lá para o final da faculdade eu parei. E quando eu me formei, eu fui morar em São Paulo. Passei 4 anos morando em São Paulo, fazendo residência aí, e não treinei um dia sequer. Eu acabei não era. Eu sempre fui muito envolvido com o judô, de assistir campeonato, de estar sabendo o que está acontecendo no judô de uma maneira geral, seleção brasileira e tal, mas não de treinar. Nessa época eu não treinei. Não sabia nem onde tinha academia em São Paulo. Aí quando eu voltei para São Luís, já como médico e com pós-graduação, comecei a trabalhar. E no começo a gente trabalha muito, os horários são muito conflitantes, mas eu voltava e voltava, até que quando eu me vi, eu estava obeso, sedentário e não fazia nada de esporte. Você tinha, Márcio? Eu tinha, nessa época aí, tá falando? De peso? Sim. De peso? Não, de idade. De peso também, vai. Então, quando eu estava com 40 anos, eu me vi nessa situação de obesidade, bebia bastante final de semana, acabava que todo evento bebia, não era alcoólatra, claro que não, mas bebia, minha pressão já estava no limite e tal. E eu acabei voltando para o judô por questão de saúde. Eu tinha que fazer alguma atividade física, né? E o que eu gostava de fazer era o judô. E aí eu voltei para o judô.
já com 40 anos. E aí, eu nem sabia que tinha campeonato de veteranos. Não sabia e não tinha o intuito de competir. O meu intuito era praticar mesmo e tudo. Tanto que eu estava com 82 quilos, né? Eu estava fazendo dieta para competir no meio médio. Meio médio. No meio, né? Então, assim, logo quando eu voltei, o CC Marquinhos já estava competindo no veterano. E aí você vê aquilo, já dá vontade de competir também. Mas aí você acaba vendo que a distância que você está, até você ter o mínimo de condição de competir, ainda é muito grande. Eu estava, como eu falei, fora de forma, fora de técnica, eu não tinha... a técnica estava dentro de mim, mas eu acabei não... Eu tinha que botar tudo aquilo para fora e só treinando, né? E aí eu voltei devagar e tudo, mas aí em um certo momento eu vi o Sensei Marquinhos começou a se destacar muito no veterano, ele ganhava as competições, ele foi para o brasileiro, ficou em segundo, foi terceiro em outra competição, ganhava o torneio que era lá no Rio Grande do Sul, que era o Open do Rio Grande do Sul, que eu nem participei, ele ganhou acho que 2 ou 3 vezes. Então aquilo foi me estimulando a voltar a competir. E aí que vem a história de você se dedicar, né? Nesse momento eu vi que eu tinha que me dedicar, eu tinha que treinar. Eu tinha que treinar porque se eu não treinasse, eu não ia conseguir competir direito, né? E eu voltei a competir logo no começo dessa minha volta aí. No primeiro ano, eu fui competir na Copa Fortaleza, né? Era uma Copa que tem até hoje e tem a parte de veterano, o pessoal participava e tudo. Mas o primeiro que eu fui, acabou que não tinha ninguém para lutar comigo. Tive que fazer uma luta casada e tal. Aí no segundo ano, que foi aí pelo ano de 2014, eu fui de novo competir lá em Fortaleza. Eu sabia que tinha Copa São Paulo, sabia que tinha Campeonato Brasileiro, mas eu não me sentia pronto para esses campeonatos. Não tinha como eu fazer isso, né? Já estava muito pesado e tal. Aí eu fui para a Copa Fortaleza. No segundo ano fui, e no segundo ano não tinha ninguém para lutar comigo. Mais uma vez cheguei lá, não tinha ninguém na categoria, nem luta casada eu fiz, me dei uma desestimulada da Copa Fortaleza. Mas eu queria, porque eu queria ir para a Copa São Paulo. E aí foi o ano de 2015, que foi justamente o primeiro ano que eu fui competir na Copa São Paulo, ainda no 81. A realidade para mim, na minha cabeça, campeonato de judô de veterano, eram os veteranos mesmo, lá os do meu perfil. Gordinho, que parou de treinar e estava voltando e ia ali competir. Quando eu cheguei lá na Copa São Paulo, a primeira coisa que eu me espantei já foi o tanto de área que tinha, que eram 12 áreas para competir. Eu nunca tinha visto aquilo, nem quando eu era novo. Eu não participei de Campeonato Brasileiro quando eu era novo. O meu limite era o torneio Norte-Nordeste, com 2 áreas ali e tal, em Fortaleza. Então aquilo para mim já foi um choque de realidade, né? Na primeira luta que eu peguei foi com o Kaká, lá do Rio Grande do Sul, né? Então, assim, eu apanhei bastante para ele nessa primeira luta aí. Ele não me deu a menor chance. Aí acabei perdendo para ele, voltei na repescagem, ainda ganhei uma luta, fui disputar o bronze com outro rapaz aí do interior de São Paulo, que eu também perdi fácil para ele. Aí eu vi 2 coisas ali naquele campeonato. Que eu tinha que treinar muito mais do que eu estava treinando. E 2, eu não podia lutar naquela categoria, de jeito nenhum, né? Então, quando eu voltei para São Luís, né, que foi mais ou menos em março, a Copa São Paulo é em março, né, no começo de março, final de março, começo de abril. Aí eu decidi que eu ia baixar de categoria, eu tinha que perder peso para lutar, né? Só que aí eu comecei a perder peso, treinar mais, eu treinava mais, comecei a treinar bastante, e aí eu fraturei a mão. Tive uma fratura no polegar da mão direita, treinando. Aí passei 3 meses sem treinar por conta dessa fratura. E aí, nesse tempo, eu fiz muito aeróbico, acabei perdendo peso, já bati no 73, né? Já voltei para treinar depois da fratura do dedo no 73. Só que aí, com 2 ou 3 treinos, eu fraturei o escafoide da mão esquerda. Que esse osso escafoide é terrível, porque você faz uma fratura nele, e como ele é um osso pouco vascularizado, é difícil de cicatrizar. E aí eu perdi o ano de 2015. Eu passei o resto do ano sem treinar nada. Eu não tinha como treinar. Voltei só em 2016. Que aí foi o ano que eu realmente comecei a competir de novo.
eu estava treinando a parte física, fazendo a parte de musculação, fora da academia, tinha nutrição. Marcelo, me diz uma coisa, uma curiosidade, assim, na sua história, eu estou vendo vários pilares desses 5 do ICI aplicados na sua realidade, né? Primeiro, de certa forma, a gente começou com o Sensei Shi, você começou com a família Leite, o Isso, Marquinho, o Bernardo, o Alves são grandes referências no judô nacional, né? Então a isso. gente tem esse ponto de partida comum. Depois, o pilar ser evolutivo. Você, pô, começou, quis melhorar, foi melhorando assim, luta após luta, competição após competição, né? Longevidade saudável, você quis voltar para se sentir melhor de saúde, né? Isso. Enfim, pô, é fantástico porque realmente você, o Marquinho, fica bem claro, né? Que não é por acaso que nós somos assim academias co-irmãs, né? Temos essa afinidade absurda de filosófica mesmo, né? Agora, uma dúvida, né? Sem dar spoiler, mas você imaginava lá em 2016 que você estava se motivando, estava começando a participar das principais competições, qual era o seu objetivo? Você imaginou que você seria campeão mundial? Não, na verdade, assim, o Campeonato Mundial para mim era uma coisa distante demais, né? Marquinhos já tinha ido, o Sensei Marquinhos já tinha ido a Málaga, ele foi em 2014, e assim, eu nem imaginava ir no Campeonato Mundial, né? Porque o meu objetivo era ganhar uma medalha na Copa São Paulo. Assim, eu queria ir ganhar uma medalha na Copa São Paulo, porque eu tinha ido naquele primeiro ano e disputei a medalha de bronze e perdi, e eu botei na cabeça que eu queria ganhar uma medalha na Copa São Paulo, né? Então aí o ano de 2016 chegou e junto com ele veio a Copa São Paulo. Nesse ano eu fui para São Paulo sozinho, porque o Sensei Marquinhos não foi, porque era justamente um torneio regional que ia ter aqui, e ele era árbitro, um árbitro de referência, e Sensei é o chefe da arbitragem aqui. E ele não pôde ir. Foi o brasileiro regional, que foi aqui em São Luís. Foi no mesmo final de semana da Copa São Paulo. Daí eu fui sozinho. Quando chegou lá, Paulo está no 73, que era o primeiro ano no 73. Caí na categoria do Bagé. Que sorte, hein? Mas não lutei com o Bagé. Acabei que eu perdi nas quartas de final ali. Se eu ganhasse, eu ia fazer a semifinal com o Bagé. Não fiz a semifinal com ele. Perdi e fui para a repescagem. Só que na repescagem eu acabei pegando com o Vlamir Dias, que é um multicampeão no 66 e por coincidência nesse campeonato aí ele estava no 73, né? E acabei perdendo para ele e fui vendo que mesmo na categoria leve eu ia ter muita dificuldade porque eu sou muito baixinho, né? Os caras do 73 eles são mais altos, né? E mais fortes do que eu. E aí veio a primeira Copa Paulo Leite. A primeira Copa Paulo Leite de judô de veterano, que o Sensei Marquinhos, junto com a Academia Ação, promove aqui em São Luís. E aquele ano de 2016 foi a primeira Copa Paulo Leite aqui. E você, Rodrigo, foi o primeiro convidado, assim, o primeiro atleta fora de São Luís que competiu com a gente aqui. Naquele ano, acho que nós éramos 56 veteranos e você era o único de fora daqui do Maranhão. E por... Marcião, Oi. um parênteses importante falar que é incrível essa conversa com você, porque da forma que você narra, você entende que as coisas podem acontecer de forma intuitiva, mas tem uma evolução, uma construção para você chegar lá, né? Então, olha só, começou com o Marquinho indo nas competições, você indo para as competições, você querendo conquistar uma medalha na Copa São Paulo, a Copa Paulo Leite estão trazendo lá no calendário do Judô Veterano Nacional uma competição de ponta para o Maranhão. Então essa escala, né? Agora você falando, eu estou vendo retrospectivamente, faz muito sentido. E de certa forma, Márcio, desculpa a minha pretensão em falar isso, mas o seu mente de campeão está muito associado com a questão de ser evolutivo. Você não parou de se desenvolver um minuto sequer desde que você retornou em 2014, né? Exatamente. Foi uma escala que eu fui, graças a Deus, com apoio assim, fundamental do Sensei, claro,
da minha esposa, da Vanessa, que ela me estimula assim, todo dia, briga comigo. Tu vai perder se tu não for treinar, tu vai perder de novo. Bora vamos competir e tal. Então veio a Copa Paulo Leite. E você foi o primeiro que veio aqui e, por coincidência, caiu na minha categoria, né? Porque naquele ano a Copa Paulo Leite ainda não era dividida de 5 em 5 anos. Era um veterano... A gente fez um veterano meio misto, assim, né? E a gente caiu na mesma categoria. Eu, você e o Mauro. É o Mauro daqui. Aí eu até brinquei com o CC assim. CC, o único cara que veio de fora vai lutar comigo. Fazer o quê? Né? E aí a gente fez uma luta que, para mim, Rodrigo, só um parênteses, quando eu voltei a competir, eu lutei com o Sensei Marquinho. Acabei lutando com ele também, né? E aquilo, para mim, lutar com o meu Sensei era, apesar de ter ganho uma dele, foi bom, mas não era uma sensação muito boa. Foi uma sensação boa ganhar do meu Sensei. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria. Eu queria que cada um tivesse a sua categoria, era bem melhor, né? Mas a gente lutou ele umas 2 vezes. Ele no 81 e eu ali, me metendo, né? Então, assim, a gente lutou aquele campeonato. Eu perdi para você, perdi para o Mauro. Mas a gente fez uma luta, assim, uma luta enorme. Porque a gente foi empate, foi pro Golden, não tinha Golden Score, era ilimitado. Acho que a gente lutou, sei lá... Uma coisa horrorosa, Márcio. Uns 8 minutos aqui num calor danado. E foi uma luta decidida no Shido, eu acho. Mas foi ótimo aquilo lá. Porque primeiro que eu vi que eu tinha que treinar mais. Senão eu não ia conseguir me destacar com vocês, né? E você me elogiou, você achou que eu era um cara que tinha muita técnica. Então, foi bom porque eu vi que eu poderia crescer como atleta de judô, né? Então, naquele mesmo ano, eu acabei indo para um Open São Paulo, que foi lá na BB ali, né? Até encontrei com você, mas eu lutei com o Bagé. Aí nesse Open foi a primeira medalha que eu ganhei fora de São Luís, aí em São Paulo, que era eu, o Bagé e um outro rapaz. Eu ganhei do outro rapaz, o Bagé ganhou outro rapaz, e eu acabei fazendo a final com o Bagé e perdi para ele, né? Eu fiquei com a prata, fiquei super satisfeito, mas vi que eu poderia lutar, que tinha luta, que dava para lutar, né? E olha só, naquele momento, assim, Rodrigo, eu falo assim, quando você começa a ir para esses campeonatos, você não tem muita noção de quem é quem, né? Você vai lutar com o Bagé, você vai lutar com o Vlamir, você vai lutar com o Rossi, você pega estou lembrando aqui rapidamente, o Leandro Borges, que é um amigão que eu fiz e que é o meu adversário, a gente luta muito, né? E você não sabe assim, o que o cara significava, quem era o Bagé. Eu fui lutar, o Bagé era um cara forte com um nome diferente, né? E aí o cara falava assim, tu vai lutar com o Bagé? Eu disse, vou. Ah, tá bom. Depois tu me conta e tal. Então, foi assim, né? Perdi para ele e tal. Aí nós fomos um brasileiro lá na Bahia, né? E lá, Shopping, né? no shopping, exatamente. E lá você falou assim para o Marquinhos, Marquinhos, fala, você não falou para mim, você falou para Marquinhos, Marquinhos, o Márcio, ele é um cara do meio leve. O Márcio não pode lutar na leve, ele não tem nem altura, nem biotipo e nem a força mesmo do leve. Ele tem que lutar no meio leve, né? Nesse brasileiro eu acabei ficando em quinto também. E aí eu vi naquele dia que eu tinha que lutar, que eu tinha que mudar de categoria. Aí naquele ano você foi terceiro no Mundial, né? Você foi terceiro no Mundial, eu acompanhei esse Mundial, e você foi nos Estados Unidos e você foi terceiro. E aí eu disse para mim mesmo, pô, eu fiz uma luta de igual para igual com o Rodrigo. O Rodrigo foi lá no Mundial e foi terceiro. Eu posso lutar um campeonato desse. Eu posso lutar, né? E Marquinhos disse, mas você pode? Claro que você pode. Claro que você pode. Você tem judô dentro de você, você tem judô para lutar. Vamos trabalhar essa questão do peso para você poder lutar com esses caras aí. E aí veio o ano 2017, eu mudei para o meio leve, né?
Mudei pro meio leve. Foi um ano de adaptação, entendeu? A gente acabou indo para o Mundial em Olbia. Foi o primeiro Mundial que eu fui em 2017, né? E o Veloso está até falando... Você trabalhou com nutricionista, Márcio? Como é que foi essa perda de peso? Porque ao longo dos anos você foi do 81 para o 66, né? Bastante a coisa. Isso. Primeiro foi meio que da minha cabeça, assim. Eu comecei, quando eu quebrei a mão, eu comecei a fazer muito a parte de corrida, que era o que eu podia fazer, né? E eu cortei muitos hábitos que eu tinha, de muito carboidrato, que eu comia muito pão, muito arroz, macarrão, então eu fui tirando, né? E fui perdendo peso. Só que quando eu comecei a fazer a musculação, a parte paralela ao judô, eu vi que eu tinha que fazer uma nutrição mais adequada. E aí eu consultei com a nutricionista, né, que é a Carol, e fui também no médico do esporte, aqui em São Luís, que era para me ajudar na questão de reposição hormonal, do suplementação alimentar, né, que foi o Mescal. E aí isso tudo foi somando e foi me dando mais força, né? Mais força física mesmo. E ao mesmo tempo eu comecei a treinar muito na academia, eu não faltava treino, né? Eu botei na minha cabeça que se eu não treinasse mais que todo mundo, eu não ia conseguir o que eu queria fazer, né? E para isso o ano de 2017 foi um ano divisor de águas. Eu comecei a treinar bastante, mais que todo mundo. Eu queria treinar mais que todo mundo, né? E Marquinho me estimulava, vamos embora, vamos treinar, vamos treinar, vamos treinar. E nós fomos para o Mundial de Olbia, né? Lá no Mundial de Olbia foi eu, Marquinho e o Góes, né? E lá nesse Mundial eu acabei perdendo na primeira luta, voltei na repescagem, ganhei uma luta, ganhei bem. E fui na repescagem, mas acabei perdendo antes, não consegui disputar medalha. Naquele ano a gente teve resultados expressivos, porque o Góes foi lá e ganhou 3 lutas seguidas, chegou na semifinal, né? E aí perdeu na semifinal e acabou perdendo na disputa do bronze. Então o Góes que ia ganhar a primeira medalha no Mundial para o judô maranhense, né? Mas as circunstâncias acabaram me levando a ganhar essa medalha, né? E em 2017, o Velosa lembrou bem, a gente estava lá em Olbia, o Velosa, eu conheci ele em Olbia numa esteira perdendo peso. Ele correndo e eu também. O Velosa perdendo peso não é muita novidade. Depois eu acabei conhecendo mais o Velosa, virou um amigo muito querido. Treinamos juntos aí no ICI. E nesse ano de 2017, a Copa Paulo Leite foi enorme, porque veio muita gente, e aí você veio com o Sensei Ishii, teve o seminário do Sensei Ishii aqui, foi aí quando veio muita gente daí dos Incansáveis, veio o Cris, o Bajé não pôde vir, mas veio o Cris, veio o Sensei Ishii, veio bastante gente, vocês trouxeram muita gente de São Paulo, foi bem divertido o campeonato. Aí O Márcio, o Bagé foi também. O Bagé veio naquele ano? Ah, não, veio. O Cris é que não veio. O Bagé veio e o Cris que não veio. O Cris chegou só no campeonato. O Bagé, porque vocês vieram antes e vocês treinaram. Vamos treinar lá. Foi um treino muito bacana. A gente treinou junto, foi bem legal. O Sensei Ishii foi lá. E aí o Cris chegou, o Cris veio só no seminário, participou do campeonato, mas não participou do treino. Foi isso mesmo. Né? E foi a minha estreia no 66, esse campeonato aí. Né? Aí fomos para o Mundial e tudo. Quando voltou do Mundial, teve um brasileiro aí em uma cidadezinha do lado aí de São Paulo, não foi Itabuã. Por aí por perto. Né? Itapecerica, exatamente. E aí eu tinha acabado de chegar do Mundial, tinha ganho uma luta, eu estava achando que eu estava muito bem, e fui para esse brasileiro achando que eu ia ganhar minha primeira medalha no Campeonato Brasileiro. Perdi. Fiquei em quinto de novo. Eu acabei perdendo na disputa do bronze para o rapaz. Eu vou lembrar, já fisioterapeuta da seleção. Ah, o Leandro Salomão? Leandro Salomão, exatamente. Acabei perdendo para ele.
E só Mas, depois que eu fui Marcião, saber que o Salomão já tinha sido olha, mundial também. olha só essa sua história, o que é incrível para aqueles que estão nos assistindo, para aqueles que vão nos assistir no canal do IGTV, no canal do YouTube. A gente está falando sobre mente de campeão, né? Que é um pilar dos incansáveis. Mas quanto perrengue você teve que passar para chegar lá? Porque para chegar numa medalha teve que perder peso, teve que ganhar a luta, perder luta, viajar, né? Então, assim, né? O sucesso não acontece por acaso e não é algo trivial e fácil, né? Você tem que ter muita persistência. Da forma que você está contando, para mim está fantástico, né? Porque eu lembro de tudo, mas você para e vai olhando. E, Márcio, parabéns, meu. Você foi muito persistente. Você realmente não desistiu. E você participou da minha história, você viu o crescimento da minha história como competidor, né? Como competidor. E então aí, perdi esse brasileiro, fiquei meio triste, mas assim, eu não fiquei desestimulado, pelo contrário. Eu resolvi que eu ia treinar mais ainda. E aí, em 2018, eu passei para o M4, né? E aí vamos treinar mais e tudo e tal. Veio a Copa São Paulo de 2018. Nessa Copa São Paulo, eu fui para lutar no 66. Vanessa foi comigo, a gente brinca que toda competição que a minha mulher foi, eu ganhei medalha. Quando ela eu fico. Aí a gente foi para São Paulo. Nessa Copa São Paulo, aí meu irmão Marcelo se estimulou a treinar por conta do Mundial que eu fui lá em Alber. Ele voltou a treinar logo quando eu voltei do Mundial. E aí, Marcelo é muito forte. Ele é um judoca assim, ele é muito mais técnico do que eu. Ele tem muita força, ele luta no 7-3, é da minha altura, mas ele é um 7-3 forte, né? Então, assim, ele começou a treinar, tipo, Marcelo também vai dar trabalho para a galera. Vai ser um termômetro para a gente a Copa São Paulo do ano que vem, em 2018. A França. Só que Marcelo machucou. Ele quebrou a mão, quebrou o rádio no primeiro torneio que teve aqui. E o Sensei Marquinho machucou o joelho. Fomos todos para a Copa São Paulo, mas só eu para competir. Ele, Marcelo, eu, Góes e Aini para competir. Que aí virou essa turma do Maranhão aí. Eu, Marcelo, Marquinho, Aini e Góes. Nós 5 sempre viajamos juntos aí para esses campeonatos todos, né? E aí, Marcião, esse é muito legal, porque assim que nós temos os camaradas incansáveis, você tem os camaradas incansáveis do Maranhão, por assim dizer, né? Uma turma que foi se unindo, foi se aproximando, foi disputando a Copa Paulo Leite, foi disputando campeonatos nacionais, internacionais, né? Eu acho fantástico que vocês são judocas de excelente nível e são muito unidos, né? Estão sempre juntos nas competições. Estamos sempre por perto. E quando chega perto, a gente treina sempre junto. E aí eu fui lá para São Paulo. Aí ganhei a primeira luta, ganhei bem de um rapaz, depois o pessoal falou que ele era muito forte, ganhei bem dele. Aí fui para a semifinal, ganhei super bem, ganhei de pão rapidão. Aí fui para a final com o Leandro Borges, né? Leandro Ulisses Borges. Acabei perdendo bem rápido para ele. Entrei bem animado, mas acabei perdendo aquelas lutas que tu entra, dá um descuido, pega o ipom rapidinho. Perdi para ele, fui segundo na Copa São Paulo. Aquilo foi uma vitória grande para mim, porque eu queria ganhar aquela medalha, de todo jeito. Fiquei em segundo. 15 dias depois era o brasileiro, que eu tinha vindo de 2 quintos lugares, né? Foi em Fortaleza o brasileiro. Se eu não me engano, foi nessa Copa São Paulo de 2018 que você teve seu AVC. Foi. Eu lembro das suas lutas, saí de lá direto para o hospital. Isso, você teve AVC. E aí você nem foi para o brasileiro. Não. Lá em Fortaleza. Quando chegou em Fortaleza, 2 semanas depois, eu ganhei 2 lutas, fui para a final, de novo com o Leandro Ulisses, né? Perdi para ele de novo. Fiquei em segundo no brasileiro. Aí aquele negócio, eu vou ter que treinar para ganhar do Leandro. Se eu quiser ganhar algum campeonato, eu tenho que ganhar dele. Porque ela é... Mas eu acho que 2018 já percebe que foi na escalada rumo ao título, você já tinha subido um nível, né? Foi. Você começou participando e já estava se classificando nas principais competições, né? Já estava figurando, isso aí. Veio a Copa Paulo Leite, né?
Foi aqui em São Luís. E aí veio o Fabinho daí de São Paulo. O Fábio do Corinthians. Uhum. Né? Veio a minha categoria. Ficou eu, o Fábio e o Mazílio, o Rani. Fábio Lense, né? Lense, isso. Aí eu ganhei do Fábio e perdi para o Rani, fiquei em segundo de novo. Todos os campeonatos daquele ano eu estava em segundo. Né? Aí, logo depois, tinha o Pan-Americano e o Sul-Americano, que eu nunca tinha ido, que ia ser na Argentina. Né? Na hora estava escrito eu e o Leandro Borges, aqui do Maranhão, do Brasil, para irmos para o Pan-Americano e o Sul-Americano na Argentina. Só que, por uma fatalidade, Leandro machucou o ombro e não pôde ir para esse campeonato. Aí eu fui, ele até mandou mensagem, você que vai representar o Brasil, te vira. Quando chegou lá, eram 6 ou eram 5, 4 argentinos e eu. No Pan-Americano, no primeiro dia. E na primeira luta, eu ia lutar com o Picatti. Né? Forte. Então, que eu não sabia quem era o Picatti. Aí o Leandro me falou, você vai lutar com o Picatti. O Picatti foi atleta olímpico da Argentina e é um cara que eu acho que nunca perdeu na Argentina para ninguém. Né? É um cara muito forte, já foi campeão mundial umas 2 vezes, foi terceiro no Mundial de Olbia, na categoria de Leandro, ele foi terceiro. E aí, ele disse, tá bom. Aí na hora que sorteou as chaves lá, era um rodízio, porque eram 5, era um rodízio. A primeira luta, eu e Picatti. Lá na Argentina, um frio danado. A gente fez uma luta que não teve matê. Foi raiz de meia, a gente saiu a luta, trocando o golpe ali, trocando. Quando foi um descuido, eu dei um descuido e ele me deu um estrangulamento. Eu perdi de estrangulamento, ganhei as outras lutas todas e fiquei em segundo. Né? Então eu ganhei uma medalha de vice-campeão mundial no Pan-Americano. Então, mais uma vez, eu fui vice, porque eu vinha de 3 vices e fui vice de novo no Pan-Americano. No outro dia, era o Sul-Americano. E era todo mundo de novo. Né? Então, aí ficou eu, Picatti, um outro cara da Argentina, porque o outro não quis lutar. E ficou nós 3. E estava muito frio nesse Sul-Americano aí. Estava muito frio. Né? Ainda mais para você do Maranhão, né, Marcião? Pra gente aqui do Maranhão, né? E aí, eu fui segundo e Vanessa estava lá. Minha mulher estava nesses campeonatos tudinho aí. Ela foi em todos. Infalível, né? Tava lá, né? E Marquinho, e Góes e Eni. Marcelo não foi porque ainda não tinha se recuperado da fratura do braço aí. Na verdade, ele já tinha se recuperado, mas tinha acabado de nascer as gêmeas dele. Ele não teve como ir. As gêmeas tinham 1 mês, ele não pôde ir. Né? E aí a primeira luta foi eu e Picatti de novo no Sul-Americano, Rodrigo. E aí eu já sabia tudo quem ele era. E ele deu um descuido, eu dei um ipom nele. Dei um ipom nele, o Cris estava na cadeira de técnico ali. Disse, rapaz, eu não tô acreditando no que tu fez, não. Valeu, Barbosa, não sei o quê. Foi aquela festa, pô, que eu acabei de ganhar de um cara que nunca tinha perdido na Argentina. E eu ganhei dele na Argentina de ipom. Ele não acreditou, o Picatti não acreditou. Ficou meu amigo até. A gente virou bons amigos. E aí eu fui campeão sul-americano. Foi o primeiro título. Eu fui campeão sul-americano. Lá, na Argentina. E aquilo me deu uma injeção de ânimo. Quando eu voltei, eu fui treinar. Antes do Pan-Americano, desculpa, foi a primeira vez que eu fui treinar com vocês. Eu treinei lá no ICI. A gente fez um treino, assim, alucinante lá. Desse que vocês gostam de fazer. E foi bem bacana. Né? Aí eu fui campeão lá no Sul-Americano. E a gente voltou. E aí já tínhamos 2 meses para o Mundial de Cancún. Né? E aí foi eu e Marquinho treinar lá com vocês mais uma vez. A gente treinou, foi muito bacana o treino, eu e Sensei, e Marcelo foi também, não, Marcelo não teve como ir. E foi um treino, faltava assim umas 3 semanas para o Mundial de Cancún, e nós fomos, treinamos lá, foi bem, bem legal mesmo o treino. Esse negócio, né, Márcio? A gente sempre busca nos mundiais ter um lado motivacional também, né? Ainda que dê para
dar uma contribuição, uma lapidada na técnica, você tem que estar assim, treinar com muita intensidade, né? E a gente às vezes busca assim, pessoas de fora, convida, às vezes já convidamos o Floriano, o Paulo Duarte, antes era o próprio Ishii, né? Para criar esse clima de guerra, no bom sentido mesmo, né? Para nos preparar mentalmente para a batalha, né? É isso aí. E aí eu fui, treinei, e foi muito bacana, porque como eu treinei, nesse dia treinei com o Cris, que eu não tinha treinado com ele ainda. Pegadinha fraca, né? Pegadinha fraca que ele tem. E aí quando ele me vê, ele fica muito feliz, porque lá não tem 6-6 para lutar com ele, só tem de 7-3 para cima, sobra para mim, né? Foi bem bacana, porque aí tava o Merino estava lá esse dia, tava o Velosa, tinha uma porrada de gente, foi um treino muito, muito bacana, né? E voltamos para ir para o Mundial de Cancún, que aí nesse Mundial as coisas conspiraram, o universo tem que conspirar a teu favor, né? E não basta você treinar, você tem que treinar muito. Mas ele só conspira, Marcião, para quem tem mente de campeão. Se você não tivesse persistência para se aperfeiçoar durante ano após ano, se você não tivesse melhorado, se dedicado, o universo não teria conspirado. Você estava assistindo o Mundial do YouTube de São Luís, meu. Sim, Né? Era assim, verdade. isso. É aquele negócio, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, né, Rodrigo? Claramente foi o seu caso. E aí, Rodrigo, assim, tem uma coisa interessante. Eu falei para os meus colegas aqui da academia que quando eu estava treinando para esse Mundial aí de Cancún, eu botei na minha cabeça que eu tinha que treinar sempre um pouco mais. Eu vestia minha roupa aqui para ir correr na praia aqui. E eu corria assim, tipo 7 quilômetros. E eu botava na minha cabeça que a medalha estava no 8. Que se eu não corresse 8, não ia adiantar. Então eu corria 8. E aí eu ia para musculação com o Léo Leite, que é mais um da família Leite, que é o meu personal. E ele botava 20 quilos, por exemplo, e ele dizia assim, posso botar mais 5? Eu disse, pode, porque vai que a medalha está nesses 5 aí, né? E aí a gente ia fazer randori aqui na academia, ia treinar lá com o Marquinhos, quando eu estava muito cansado, fazia 5, 6, 7, 8 randori, sei lá, e eu achava sempre que a medalha estava no outro. Mesmo se eu estivesse muito cansado, eu achava sempre que a medalha ia estar no próximo, que eu ainda não tinha feito o que eu tinha o suficiente. E foi com essa mentalidade aí que eu fui lá para Cancún, sabe? Fomos para Cancún, meu irmão foi lutar lá, lutou, foi a primeira competição dele, acabou perdendo a primeira luta, lutou muito bem, mas acabou perdendo a primeira luta e foi na véspera, ele ainda era M3, eu era M4. No dia seguinte, assim, você amanhece aquele dia bem, pesei bem, vamos competir e tal. Ganhei a primeira luta do mexicano, rapidão, porque ele levou 3 Shido bem rapidinho, não deu nem 1 minuto. Voltei para a segunda luta já com o francês, casca grossa, que tinha ganho uma luta boa na primeira rodada. E aí a gente fez uma luta dura ali, mas ele com 1 minuto e pouco também levou 3 Shido. E aí eu já estava na semifinal, né? Na semifinal eu estava para pegar com um outro francês chamado Ian Werner, que tinha sido campeão mundial no ano anterior. E na outra semifinal estava o Leandro com o Zuprina. O Leandro tinha ganho do Picatti, estava com o Zuprina, que era o polonês. Então, assim, a primeira semifinal era minha, a segunda semifinal era do Leandro, em sequência. E o Cris estava na cadeira de técnico ali. Mas eu tinha que passar pelo francês, que era o campeão mundial até aquele momento. E aí foi uma luta bonita, assim, também uma luta dura. E ele levou o terceiro Shido. Rapaz, aquilo veio uma emoção tão grande que eu me ajoelhei no tatame, o árbitro mandou eu me levantar, que ele tinha que me dar o cati. E eu ganhei. E quando eu saí do tatame, eu abracei o Cris. Ele, ei, calma, Márcio. Tu não ganhou nada ainda, cara. Falta uma, pô. Tem que ganhar a final. Essa medalha de prata não serve pra nada. A medalha de prata não serve pra nada. E na minha cabeça, assim, pô, eu já tinha ganho a primeira medalha. Eu já tinha ganho a medalha. Só que eu tinha que me preparar psicologicamente, porque esse negócio de tu já ganhou a medalha de prata e tu vai lá e tu ganha a prata, porque na verdade o prata, tu não ganha prata, né? Tu perde o ouro.
É diferente do bronze, quando tu vai disputar o bronze. Tu vai pro bronze, você foi disputar o bronze, você ganhou o bronze ali do ucraniano, se eu não me engano, né? É. E a prata, não. Você não ganha a medalha de prata. Você perde a medalha de ouro e a consolação ali é a medalha de prata. Então, é uma medalha meio dolorosa para você, né? E aí eu ganhei, ele ainda falou assim, você vai ter que ganhar do Leandro. Senão você não vai ser campeão mundial. Só que por uma infelicidade, o Leandro perdeu para o polonês, né? Perdeu para o polonês. E ficou para eu ir lutar com o polonês. Não é que eu queria lutar com o Leandro, porque eu queria ganhar do Leandro, tinha me ganho 2 vezes. Mas tem, às vezes, uns adversários que o teu jogo não casa. Isso deve sentir com você também, né? Direto. O jogo não casa. Os maiores campeões têm isso. Eu me lembro demais do Aurélio Miguel, que o jogo dele não casava com o do Van der Walle, que era um holandês. Perfeito. Perfeito. O Van der Walle perdeu na semifinal para aquele alemão que ele ganhou na final fácil. Fácil assim. Ganhou bem. Não foi ameaçado. E aí eu fui com esse polonês. Pô, e foi assim, cara. No Mundial, você conhece muito bem, quando você ganha a semifinal, tem mais ou menos 1h30 de intervalo. E aí você começa a pensar, pô, eu vou lutar o Mundial, vou lutar uma final de Mundial, não dá para acreditar. E se você começar a pensar muito, não dá muito certo, né? Não dá muito certo. E eu, naquele dia, eu estava muito calmo. Eu estava muito tranquilo. E naquela filinha que você fica ali atrás para entrar, para lutar, eu estava procurando o polonês com meus olhos, eu precisava olhar para ele, eu ficava procurando ele estava com uma toalha assim na cabeça, concentrado, eu não estou conseguindo ficar desse jeito, eu não sei se eu estou errado ou se ele que está errado, mas ele não olhava para mim, eu também não conseguia achar ele, aquela visão e tal. Aí nós entramos na fila para a luta e aí eu já não olhei mais para ele, fiquei na fila, fiquei concentrado. E graças a Deus foi uma luta que eu não parei em nenhum momento, meu preparo físico estava muito bom. E no final ele tinha levado 2 Shido, eu tinha levado 1 Shido só. E ele meio no desespero tentou tomou Inage, alguma coisa assim, e eu me livrei dele e caí no Osai Komi. E aí eram 20 segundos que eu não ia largar dele ali de jeito nenhum. Eu não ia largar dele por nada. Foi o 20 segundos mais demorado da minha vida. E a gente tem os vídeos, o pessoal falando um monte de palavrão, segura aquele negócio todo. E é porque assim, eu ganhei, cumprimentei, tem uma foto bacana e tudo, ele me agradeceu. E quando eu saí, o Cris me deu um abraço, eu não sei nem se ele lembra disso. Ele falou assim, cara, tem muita gente que não merece, mas você merece. Dá aqui um abraço, tal, deu um abraço, depois Vanessa, Marquinhos, todo mundo. E foi uma festa realmente muito grande, bonito, emocionante, ouvir o hino nacional, aquela coisa toda, que só quem ganha é que escuta. E eu falo o seguinte, para você ser campeão mundial de qualquer coisa que seja, Rodrigo, o que significa você ser campeão mundial? Naquele momento ali, você é o melhor do mundo naquele negócio que você faz. Ah, não sei quem não foi, tinha não sei quem que poderia ter te ganho, isso não importa. Não importa. Importa quem foi. E quem foi, estava lá e disputou e de alguma maneira eu ganhei. Né? Então aquilo que significava para mim é um campeonato mundial. O campeonato mundial de judô veterano é um campeonato de altíssimo nível. É organizado pela Federação Internacional. Então, assim, o significado daquilo é para mim marcante para minha vida, eu não vou esquecer nunca. É tão alto nível que no outro ano eu ganhei a primeira luta e perdi na segunda e não consegui ganhar nenhuma medalha. Mas as coisas acontecem, né? E graças a Deus aconteceram comigo, né? E foi isso. Márcio, sabe, esse ponto que você colocou, eu até, Márcio, como eu não sou craque da tecnologia, eu preciso fazer um comentário, eu vou passar a bola para você, mas a gente encerra, porque eu quero salvar para aqueles que estão treinando agora ou não puderam assistir, para assistirem no IGTV ou no canal do YouTube. Claro. Mas, Marcião,
Cara, eu já te falei isso outras vezes, acredito que os incansáveis já falaram, mas assim, eu sou um admirador absurdo do trabalho que vocês fazem no Maranhão. Vocês pegaram um estado que assim, não necessariamente era uma potência, a família Leite constituiu o judô lá. Vocês têm algumas academias muito aguerridas que estão participando. Acreditaram no judô veterano como uma forma de ter mais qualidade de vida, de exercer o seu vigor, a sua competitividade, e vocês conseguiram um feito absolutamente incrível. Além de ter uma equipe forte, de ter um campeonato que para mim é o melhor campeonato do Brasil, que é a Copa Paulo Leite, pela organização, por tudo, vocês conseguiram ter um título de campeão mundial para o estado. Que isso tem uma contribuição para mim, Márcio, que é bizarra, porque assim, você inspira as crianças, você inspira outros veteranos, tanto que na Copa Paulo Leite de 2019 eu vi, estava lotado, tinha 150 atletas, foi absurdo, cara. Isso foi mérito, parte disso foi por causa da sua medalha, e depois o brasileiro tem 500 pessoas, parte disso foi o mérito da sua medalha. Porque eu não sei se o pessoal do Maranhão sabe disso, mas neste ano a medalha do Márcio foi decisiva, foi uma contribuição para o Brasil ser pela primeira vez campeão mundial em geral. Foi. Então a medalha extrapolou, o Márcio extrapolou até mesmo o próprio Maranhão. Então é um resultado fantástico. Quem quiser conhecer essa história, essa saga do judô veterano, que hoje é um dos melhores do mundo, e o Márcio tem uma liderança não só fora dos tatames, mas dentro também, como campeão mundial que não deixe de adquirir Os Incansáveis. E-mail contato@icjudô.com.br. Nós contamos mais um capítulo. O Márcio acabou de contar um capítulo maravilhoso que foi essa medalha dele. Nós temos outro capítulo aqui, lá no ICI, que está no livro também. E eu espero, por que não, Marcião? Já fiz esse desafio para o Marquinho, que em breve saia o livro do judô maranhense, né? Que vocês têm muita história para contar. Marcião, faça o seu fechamento, parabéns pela mente de campeão, parabéns pela sua medalha, você é uma referência, uma fonte de orgulho imensa para todos nós, por tudo que você já fez e ainda faz. E deixe também o contato lá da Academia Ação, para quem vier para o Maranhão poder treinar com o campeão mundial, né? Sem dúvida. Primeiro, mais uma vez, eu queria te agradecer pelo espaço, pelo convite, parabenizar pelo livro, parabenizar pela academia de vocês, que eu sou, como você me classificou, de agregado incansável. E assim, eu vou para São Paulo por questões de trabalho e tudo, e sempre quando eu vou, que eu tenho um tempo, eu vou treinar com vocês. Já recebi convite, o próprio Veloso já me convidou para treinar lá na federação, o Salomão já me convidou, na época o Trinca tinha me convidado para treinar no Palmeiras, o Adriano já me convidou para treinar no São Paulo, e pelas circunstâncias eu sempre vou lá no ICI, vocês me recebem muito bem, eu me sinto de verdade em casa, né? E já fiz treinos épicos no ICI, assim como a gente faz treinos. Por que eu acho isso aí sensacional? Porque é muito parecido com o que a gente treina aqui. O treino aqui na Academia Ação também é assim. É intenso. Os meninos têm que treinar. Eu digo para eles, vocês não podem querer treinar o tanto que eu treino. Você treina mais que eu. Eu sou veterano, eu não tenho 20 anos, eu tenho 47. Né? Então, assim, vocês podem me ter como exemplo, eu acho ótimo isso, e tenho noção da responsabilidade que nós temos aqui, eu, meu irmão, o Sensei Marquinho, que é um pilar. Ele é que carrega aquela academia. Né? Então, assim, a gente tem noção da responsabilidade que a gente tem. Mas se vocês não treinarem, não adianta nada. Né? Porque tem um limite para a gente. A gente tem uma hora que a gente não consegue mais oferecer para os meninos aquilo que eles precisam. Mas enquanto a gente tiver saúde, enquanto a gente puder, a gente não vai deixar ninguém pegar no kimono da gente tão fácil, não. Amor? Boa, Marcião. Esse ano a gente parou um pouco por conta da questão da pandemia, não tivemos campeonatos, mas se Deus quiser, no próximo ano a gente vai estar de novo competindo. E quando eu digo a gente, é a gente mesmo, eu e você, que você teve o prazer de voltar a competir aqui com a gente, depois dos AVCs, e lutou bem, lutou muito bem. Foi uma alegria absurda, Marcião. Para mim, eu vou te falar, eu não,
Eu pretendo estar na Copa Paulo Leite até morrer, que demore bastante, meu. E ano que vem vai ter mais uma vez a Copa Paulo Leite. Espero que a gente tenha mais pessoas participando. João Veloz aí, tomara que venha. E que todo mundo que possa venha participar, porque é uma festa do judô da nossa região. É uma festa que nós organizamos para vocês, né? Para a gente também se diverte bastante, mas é para quem vem lutar. Então a Academia Ação fica aqui em São Luís, num bairro chamado Península da Ponta da Areia, junto com a Academia Personal Group. E a gente tem treino lá de segundas, quartas e sextas, às 7 horas da noite, já vai começar, né? E tá aberto para todo mundo que quiser competir. Ou competir não, treinar. E competir. Também, pô. Estivemos hoje, então, nesta conversa sobre mente de campeão com o primeiro campeão mundial maranhense, liderança do judô veterano, Márcio Barbosa. Um grande abraço e muito obrigado, Marcião. Valeu, obrigado, Rodrigo.